sei se alguém aqui já ouviu, né? Inclusive, nós temos até uma igreja aqui nessa região aqui, filiada também à nossa convenção, pastoreada pelo pastor Adriano Moreira, não sei se alguém conhece, mas, enfim, né? Estamos aqui nesta noite, já ouvimos bastante louvores, né? Palavras muito edificantes nesta noite. Eu fiquei muito assim impressionado porque Deus me deu a palavra que nós vamos pregar aqui nesta noite. Deus me deu essa palavra hoje à tarde, tá? Inclusive eu escolhi o texto que eu vou ler hoje à tarde em casa, eu escolhi o texto que eu vou ler. E até escrevi alguma coisa, alguns tópicos, né? Que a gente está falando aqui. E exatamente o texto que eu escolhi para ler aqui essa noite, o irmão leu aqui. Elvis, tá? Você está aqui? Elvis? Ele leu, tá lá na porta lá. O irmão Elvis leu aqui, né? O Salmo 1. E outros irmãos também, né? Nosso irmão aqui, Gabriel, falou sobre o Salmo 122. A irmã Amanda leu o Salmo 9, né? Nosso irmão aqui, na oportunidade dele aqui do louvor, falou sobre a armadura de Deus, né? Ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, muitas coisas, quando a gente fica ligado com Deus, né, durante o culto, Deus ele vai confirmando, né, através de cada oportunidade, Deus vai confirmando a palavra. Né? Então, me alegro muito, né, por isso. Eu não costumo pregar por muito tempo, não, tá, irmãos? O máximo que eu prego é 1 hora, não passar de 1 hora de pregação, não. É 1 hora de pregação. Brincadeira, irmãos. Eu não costumo falar muito, né? Eu acredito que 25 minutos, meia hora, eu acredito que dá para a gente transmitir aqui o que está no nosso coração. Então vamos ler novamente Salmo 1, amém? Vamos ler novamente esse Salmo, vale a pena nós lermos. Estou usando aqui o celular como Bíblia, até porque a minha visão já não está mais como de um garoto de 20 anos, irmãos. Tem algumas Bíblias que eu não consigo mais, mesmo com óculos, não dá mais para ler, por causa do tamanho da letra. E aqui no celular a gente pode aumentar um pouquinho a letra, fica mais fácil da gente ler. Amém? Salmo 1. Nosso irmão leu até o verso 3, né? Mas nós vamos ler o salmo inteiro, tá? Diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Guardem bem esse verso 3, que diz assim, ó. Verso 2, ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Observe que esse salmo ele começa com a expressão bem-aventurado. Aqui na versão aqui, que eu estou usando aqui, diz o varão, né? Mas essa palavra aqui, ela pode ser substituída por homem. Bem-aventurado o homem
Bíblia se fala homem, né, na maioria das vezes que a Bíblia se refere a homem, a Bíblia está se referindo ao ser humano, né, tanto o homem quanto a mulher, ao ser humano. Então aqui está dizendo, bem-aventurado o ser humano, bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, irmãos? Mais um verso aqui, irmãos. Eu gosto muito quando eu vou trazer a palavra, basear a palavra em mais de um texto. Então, vamos ler também no livro de Salmos mesmo, capítulo 119. Salmo 119. Vamos ler o Salmo 119? Vamos? Aleluia. Só os primeiros versículos, irmãos. Só os primeiros versículos. Salmo 119 é muito comprido, né? A gente não vai ter tempo de ler tudo agora. Só os primeiros versos, tá? Do Salmo 119. Esse salmo ele tem uma característica muito interessante, né? Você que já teve a oportunidade de meditar nesse salmo, você observa que em todos os versículos o salmista tem o prazer, ele tem o cuidado de citar a palavra de Deus em todos os versículos do salmo. E olha que são 178 versículos, né? Vamos ler só os primeiros, tá? Diz aqui, ó. Olha aqui a expressão de novo aqui, ó. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Amém? Amém, irmãos. Vamos ficar só nesses dois textos aqui. Existem muitos outros textos que a gente poderia estar lendo aqui para basear essa palavra. Uma palavra falando sobre a felicidade, que essa expressão bem-aventurado significa feliz. Feliz. Feliz é o homem, feliz é a mulher, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, medita na lei do Senhor de dia e de noite, guarda os testemunhos do Senhor. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, irmãos, quando nós paramos para refletir sobre felicidade, quem é que não quer ser feliz? Né? Qual é o ser humano que não quer ser feliz? Qual é o homem e a mulher que não quer ser feliz? Todos querem, né? Todos nós queremos. Mas existe uma grande diferença entre o que é felicidade segundo a Bíblia e o que é felicidade segundo o mundo. Existe uma diferença muito grande, não é verdade? Se você for raciocinar, né, ou meditar sobre o que o mundo considera ser uma pessoa feliz, você vai chegar à conclusão de que o mundo, eles têm como felizes aqueles que geralmente, né, têm muito recurso, né, pessoas que têm muito dinheiro, são ricos financeiramente. Né? O mundo, ele vai ter como feliz aqueles que são famosos, são reconhecidos internacionalmente, são estrelas do cinema, ou são atrizes, atores, enfim, né, jornalistas, pessoas influentes, pessoas famosas. Então o mundo ele tem muitos conceitos, né, muitas características de felicidade que você não vai encontrar na Bíblia. Pelo menos nesses dois textos que nós lemos aqui, nós não lemos aqui a Bíblia falando que bem-aventurados os milionários. Nós lemos isso aqui? Bem-aventurados os que são muito famosos. Não, também não. Né? E se você for lá para Mateus capítulo 5, é um texto também que eu gostaria de ler, mas o tempo aqui não nos permite. Você vai encontrar ali o início do Sermão do Monte. Jesus
iniciando o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E Jesus começa esse sermão com as bem-aventuranças. Eu acho muito interessante porque felicidade aos olhos de Deus é algo completamente diferente do que ser feliz aos olhos do mundo. Aleluia. É completamente diferente, porque Jesus ali, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só o que Jesus está dizendo ali: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa forem perseguidos, caluniados, injuriados, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Olha só, né, como que o conceito de felicidade para Deus é completamente diferente do que o conceito de felicidade do mundo, irmãos. É completamente diferente. Hoje em dia nós vemos que, infelizmente, muitos que estão dentro da igreja, eles acabam, por fraqueza espiritual, por falta de entendimento da palavra, eles acabam sofrendo influências mundanas. Influências mundanas. As pessoas às vezes querem seguir a Jesus Cristo, querem estar com Jesus Cristo, querem estar na igreja, mas com os padrões do mundo, né? Isso não tem como. Não tem como. A Bíblia diz lá em Tiago que a amizade do mundo ela é inimizade contra Deus. Não tem como a gente querer seguir ao Senhor Jesus, estar no reino de Deus com padrões mundanos. E a gente observa, irmãos, que os padrões do mundo, eles são muito ilusórios. São muito ilusórios, são muito enganadores. Geralmente o que o mundo considera coisas boas são coisas que aparentemente são boas. Não são coisas boas de verdade. São coisas que são aparentes. O mundo geralmente ele valoriza muito o que está diante dos olhos deles. O mundo valoriza muito o que está externo, o exterior. Isso que o mundo valoriza muito. E o que a palavra de Deus valoriza é o que está dentro de cada um de nós. Aleluia! Isso a palavra de Deus valoriza, o que está dentro. Glória! Por isso que Deus, quando Samuel ele foi enviado lá à casa de Jessé para ungir um rei para Israel, Samuel ele viu os filhos de Jessé, tinha muitos filhos. Jessé tinha muitos filhos. E homens de grande estatura, né? Boa aparência. E Samuel, quando viu aqueles homens, né? Aqueles filhos de Jessé, muitos filhos, opa, certamente qualquer um desses aqui pode ser escolhido de Deus. E, no entanto, Deus escolheu o menor. Deus escolheu o menor. Deus escolheu aquele que não estava nem ali. Olha só, Davi ele era tão assim, rejeitado para aquela escolha, que o pai dele nem fez questão de chamar ele. Olha só que coisa, né? Ele estava lá no campo. Aí Deus falou para ele assim: olha, Deus falou para Samuel: não atente para a aparência de nenhum deles, porque eu não escolhi nenhum desses aí. Aí Samuel falou assim: olha, Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses aqui. Você só tem esses filhos aqui, não tem mais nenhum? Ah, tem um menor, está lá no campo. Então manda chamar ele, porque então Deus escolheu o menor, porque Deus não vê como vê o homem. Aleluia! E o que Deus, as definições bíblicas de felicidade são as definições verdadeiras. São as definições verdadeiras. Porque quantas pessoas estão aí, diante das câmeras,
né? Pessoas famosas. Mas se Deus permitisse a gente ver o estado do coração dessas pessoas, quantas pessoas estão aí cheias de dinheiro, muito dinheiro, mas o coração da pessoa, será que essa pessoa tem paz? Será que essa pessoa tem prazer de viver? Será que essa pessoa tem alegria de verdade? Será que ela é feliz no casamento? Será que ela é feliz no seu trabalho? Será que ela faz o que ela gosta de fazer? Então, são muitas coisas, irmãos, que a gente para meditar e a gente chega à conclusão de que o único que tem a receita certa, a receita infalível, vamos dizer assim, para a felicidade do homem, é o seu Criador. Aleluia. É aquele que nos criou. Só Ele tem a receita, só Ele tem a definição certa do que é ser feliz. Quem foi que disse que nós, seres humanos, precisamos de muito para ser feliz? Quem foi que disse isso? Satanás, ele vive a enganar as nações, diz a Bíblia. Tanto é que quando ele for preso por 1000 anos, o Senhor Jesus reinará aqui nessa terra por 1000 anos. Será um milênio que está escrito lá em Apocalipse. O Senhor vai reinar aqui durante esse período. Satanás vai estar preso para que não mais engane as nações. E vai ser realmente um período, um milênio de justiça, de verdade. Aleluia. Mas a Bíblia diz que depois desse tempo, importa que Satanás seja solto por um tempo, por um período. E ele vai voltar a enganar as pessoas. Então, a palavra de Deus, ela mostra claramente que muitas pessoas estão completamente enganadas. Estão iludidas. Estão buscando preencher a necessidade da alma delas, a necessidade interior que elas têm, a necessidade de Deus. Elas estão querendo preencher a necessidade de Deus, que todos nós temos, com coisas vãs, com prazeres deste mundo. Eu costumo dizer que o homem sem Deus é como um aquário sem peixe. Uma ilustração, para a gente entender. Se você for, por exemplo, se você vê um aquário muito bonito, uma casa, em qualquer lugar que seja, o que faz aquele aquário ser atraente, o que faz aquele aquário ser bonito, ser impressionante, é a vida que está ali dentro. São os peixes ali, Glória a Deus. O que faz a gente ficar olhando um aquário são os peixes, é a vida que está ali dentro. Por exemplo, não sei quem já foi aqui no Aquarrio, tem uns aquários lá enormes, muito bonitos, peixes enormes, O que vai adiantar a gente ir no Aquarrio para ver aqueles aquários se não tiver peixe ali dentro? Não é verdade? Assim é o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é como um aquário sem peixe, é como um recipiente sem vida. Sem vida, ele pode estar vivo, mas ele só está vivo fisicamente. Ele não tem a vida de Deus, a vida que veio do alto. Aleluia. Aleluia. Porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. O ser humano foi criado por Deus para ter comunhão com Deus, para glorificar a Deus. E quando o homem ele perde essa comunhão, ele fica sem propósito. Sem propósito. Ele perde o propósito para o qual ele foi criado. Assim é o homem sem Deus. Outra característica aqui nesses textos, irmãos, que eu gostaria de falar, não sei se vocês perceberam aqui, mas tanto o Salmo 119 quanto o Salmo 1, ele vai associar a felicidade, do homem com a palavra de Deus. Tanto um texto quanto o outro. Lembra que eu falei para vocês? Preste atenção no versículo 2. Antes medita na sua lei de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui no Salmo 119,
Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então a felicidade, a Bíblia, ela vai associar, a Bíblia vai nos dizer sempre que a nossa felicidade, ela está relacionada com a palavra de Deus. Aleluia. Enquanto nós estivermos em comunhão com a palavra, enquanto nós estivermos obedecendo a palavra, enquanto nós estivermos tendo prazer na palavra, nós vamos ser felizes. Isso não significa que nós não vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas sim, mas Deus vai nos dar graça para enfrentar eles. Aleluia. Vamos ter problemas, mas não vamos ficar prostrados. Não vamos ficar desanimados, não vamos ficar tristes por muito tempo. A gente pode até ficar triste por algum tempo, mas o Espírito Santo não vai permitir a gente ficar triste por muito tempo. Já viu a pessoa que fica triste por muito tempo? Aí se torna uma depressão. É uma depressão, uma doença. A pessoa fica doente. A pessoa que tem comunhão com Deus, a pessoa que está cheia da palavra de Deus, ela pode até se entristecer. Mas a tristeza passa rápido, vai passar. É igual quando a Bíblia fala sobre a ira. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não fique irado por muito tempo. Não deixa a tua ira passar de um dia para o outro. Porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos dar lugar a quem? Ao diabo. Não é verdade? Então, irmãos, é assim. Quanto mais nós estivermos em comunhão com a palavra, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Disse Jesus. Glória. Então é a palavra de Deus. Paulo lá em Colossenses ele diz que a palavra de Deus habite abundantemente em vossos corações. Aleluia. Nós precisamos estar lendo a palavra, nós precisamos estar meditando, mesmo que a gente não esteja lendo, mas no nosso trabalho, na rua, na nossa casa, onde quer que a gente esteja, a gente precisa estar lembrando da palavra. Lembrando da palavra. Eu fico alegre quando eu saio na rua e vejo a palavra de Deus escrita assim pelos muros, nos carros, nos adesivos. Eu gosto. Eu, francamente, irmãos, eu tenho uma reverência muito grande pela palavra de Deus. A palavra de Deus, cada um tem assim uma vocação, né? Uma sensibilidade, alguma coisa. Há irmãos que são mais sensíveis ao louvor, há outros que são mais sensíveis à oração, né? E há aqueles que têm uma sensibilidade muito grande pela palavra. A palavra, quando ela é mencionada ou quando a gente lê, aquilo fala com a gente de uma forma muito forte. Aleluia! Muito forte. Esses dias, eu indo de carro para a casa da minha irmã, nós comemoramos o aniversário da minha mãe, irmãos, de 80 anos. Estou terminando já, tá? Nós comemoramos o aniversário da minha mãe de 80 anos, sexta-feira, sem ser essa agora sexta-feira, agora a outra, foi dia 17. E nós estávamos indo de carro, de Uber, lá de Vaz Novo para Santíssimo, minha irmã mora em Santíssimo. E na Avenida Brasil ali, o nosso carro ele ficou atrás de um caminhão, bem grande. E atrás do caminhão estava escrito assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acredita que ali, por eu ler aquele versículo ali, Deus me inspirou a pregar? Deus me deu uma palavra ali, apesar de já conhecer essa palavra, né? Romanos 8, 31. E domingo passado eu trouxe uma palavra lá na minha igreja, nesse texto, Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia! Né? Que texto maravilhoso! Então, irmãos, medite na palavra. Deus tem a receita certa para a nossa felicidade. Não deixe o mundo dizer para você não, dizer assim para você: olha, você não é feliz, você não tem reconhecimento, né? Você não é famoso, você não é milionário, você não é feliz. Satanás vai dizer isso para você.
Mas a maior felicidade que um ser humano pode ter é conhecer o Senhor Jesus, é conhecer Deus, é ter fé em Deus. Para fechar aqui essa palavra, eu vou citar aqui Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Jeremias 9, versos 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Não se glorie o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor. Aleluia! E faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Maravilha! Glória! Glorie-se, meu irmão, em conhecer a Deus. Aleluia! Glorie-se em ter descoberto esse Evangelho. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. E um homem encontrou aquele tesouro e por amor dele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo só para possuir aquele tesouro. Aleluia! Esse é o reino dos céus, esse é o reino de Deus. Nós somos capazes de abrir mão de tudo em nossa vida para ter isso. Né? Foi como Paulo disse, né? Ele considerava todas as coisas como esterco para ganhar a Cristo. Essa é a maior felicidade que nós podemos ter na nossa vida. E é uma felicidade que não vai terminar aqui não. Aqui nós só estamos usufruindo um pouco dela. Depois que nós partirmos daqui, aí é que nós vamos ver a riqueza que Deus tem preparado. Aleluia! Amém. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.